anos, né? Então, às vezes pegava lá o metrô bem de manhãzinha, né? Eu vi as pessoas praticamente no trem ali cansados, dormindo, acabaram de levantar, porque é aquela coisa, é comer, comiam demasiado, né? E assim no Brasil também, né? Tem aqueles trens lá de São Paulo, no ônibus, você vê as pessoas de manhã, que deveriam estar assim, vendendo energia, alerta, estão ali cochilando, porque provavelmente jantaram, né? E quando a pessoa janta, o corpo não descansa, né? Porque o cérebro tem que estar cuidando daquele processo digestivo e quando a pessoa levanta no outro dia, ela está pior do que levantou. Então, nada mais encurta a vida e tira a qualidade de vida do que o que nós chamamos de glutonaria, comer muito mais daquilo que necessita e comer também com muita frequência. Então, não existe, digamos assim, um descanso. Então, a quantidade adequada. Agora, como poderia saber a quantidade adequada? Você coma aquela quantidade e tem uma regrinha, né? Nunca saia da mesa totalmente satisfeito. Sinta que poderia comer um pouquinho mais. E aí você vai estar lidando aí com essa questão da quantidade. Evite as refeições fracionadas, aquelas refeições de 3 em 3 horas, né? Existem várias razões por isso, razões fisiológicas. Nós não temos aí o tempo para poder discorrer, mas vocês podem ler aí, que eu mandei o e-book para vocês, vocês vão ver quais as razões deveríamos evitar essas razões, essas ações, essa alimentação fracionada. Então, esse é o passo número 5. Reduzir a quantidade, ou ter a quantidade adequada de alimentos. O número 6 é outro problema que se enfrenta, né, que é a mastigação. A maioria das pessoas não mastiga os alimentos. Elas comem muito rapidamente, então o alimento vai, digamos assim, não triturado com eficiência para que possa ter, digamos assim, uma digestão eficiente. Ela vai permanecer no estômago um período muito maior que deveria, os processos fermentativos aumentarão muito e aquele alimento, né, ele quando passar para o seguinte segmento, estômago, duodeno e intestino, o que vai ocorrer? Ele vai estar fermentado, né? Porque não se mastigou. E outro problema da não mastigação também está relacionado com o esforço, né, que tem que o estômago fazer para poder lidar com aquilo, porque ele não tem dentes, né? E quando o alimento chega no estômago, entre o estômago e o duodeno, existe uma válvula que nós chamamos de esfíncter, chama-se válvula pilórica. Essa válvula, quando existe digestão no estômago, ela fica fechada. Por quê? Porque o estômago produz ácido. Se essa válvula tivesse aberta, esse ácido poderia passar para o duodeno e ali provocar úlceras duodenais, né? Porque o estômago, o duodeno não tem aquela proteção, né? Que o estômago tem contra a acidez. Então, é um ambiente mais alcalino. Quando o alimento no estômago já chegou a um determinado tamanho, né? E o ambiente já está alcalinizado, então se esse esfíncter, essa porta, ela é dilatada, então o estômago começa a esborrifar, né, no duodeno o seu conteúdo para dar seguimento ao restante do processo digestivo. E no estômago é onde está o trabalho mais pesado do processo digestivo, porque ali se produz um ácido, é secretado um ácido chamado ácido clorídrico, tem um pH de 1,5, pode furar até metal, que são responsáveis pela digestão, desdobramento de proteínas. Então, se a pessoa come pedaços enormes, né? Ou se ela come, digamos assim, sem mastigar corretamente, ela vai colocar uma carga sobre o estômago. Então, esse processo digestivo no estômago, ele despende muita energia nossa. E é uma energia também mental, porque todo o processo digestivo ele é controlado pelo sistema nervoso central. Essa é a razão pela qual pessoas que comem em grandes quantidades também não mastigam, elas estão sempre cansadas, sempre sem disposição. Então, esse é o passo número 6. Número 7, vamos para a combinação adequada dos alimentos. Tá? Existem certas regras, porque é impossível ter uma boa saúde se não tem um bom processo digestivo. O que nós estamos querendo fazer aqui, o que estamos fazendo é, na realidade, tornar o processo digestivo mais eficiente, né? Cuidar com a quantidade, né? Cuidar também com a mastigação.
E agora vamos ver a combinação dos alimentos. É necessário combinar os alimentos? Claro que é necessário, né? O Espírito Profecia dá algumas regras muito interessantes. Na realidade, essa questão da combinação dos alimentos, você vai encontrar livros escritos sobre, sabe, sobre detalhes, muitos detalhes. A gente não precisa disso. Temos apenas que observar algumas regras gerais. E uma dessas regras seria evitar, por exemplo, misturar frutas, frutas cítricas com frutas doces, né? Então, você não deve combinar, por exemplo, se você vai comer uma pera, você comer com laranja, né? Porque as cítricas acabam fermentando as doces. Esse é o problema. E às vezes se come uma salada de fruta que é uma verdadeira salada, né? Tem tudo ali. Então, você pode ter uma salada de frutas cítricas e você pode ter uma salada de frutas doces que são e que podem ser comidas, ingeridas em tempos diferentes, né? Mas não se deve misturar. Deveríamos evitar também a questão de amidos com frutas cítricas. Por exemplo, pão com laranja combina? Claro que não combina, né? Por quê? Porque a acidez das frutas cítricas acaba fermentando o amido. Então, não combina. E às vezes, por exemplo, a pessoa faz uma salada, eu já vi salada com rodelas de abacaxi, né, que a pessoa vai comer arroz ou macarrão junto, e aquilo vira um processo fermentativo muito intenso. A fermentação, na realidade, ela sempre existe, né? Ela faz parte da fisiologia normal. Estamos falando aqui de fermentações que se tornam excessivas e acabam prejudicando a saúde. Então, deveríamos evitar. Entretanto, já as frutas doces combinam perfeitamente com os cereais, né? Você põe banana com aveia é uma mistura espetacular. Ou com qualquer tipo de pão, qualquer tipo de amido, né? Com fruta doce não tem problema nenhum. Então, deveríamos observar isso. Deveríamos evitar também a muita mistura, né? Às vezes se faz uma mistura muito grande de alimentos e cria uma certa confusão. Esse é um termo até que Ellen White utiliza, né? Cria muita confusão, porque o processo digestivo é um processo um pouco delicado, né? Então, se a gente coloca muitas misturas, né? Eu lembro no Brasil, estava em voga, estava dando palestra por lá, a questão como é que eles falavam? Ração humana, era uma mistura de mais de 15 ou 20 ingredientes, né? Era um montão de nozes, um montão de pedaços de frutas, um montão de cereais, né? Certamente isso aí não vai ter uma digestão eficiente e todo o sistema vai sofrer, porque se não existe um desdobramento, uma digestão eficiente, a assimilação lá vai ser deficitária, né? Pela questão das fermentações. Evitar uma grande variedade, 5 ou 6 ingredientes por refeição digamos assim, mais do que suficiente, ok? Observando esses detalhes aí. Então, deveríamos estar bem atentos aí para essa questão da combinação alimentar, porque ela vai ter um papel decisivo em facilitar o processo digestivo, ok? Então, combinar os alimentos. Aí, na apostila que eu mandei para vocês, se alguém não tem, converse com a Rose, que ela pode reencaminhar aí. Aí dá os detalhes acerca da questão da combinação. Agora, passo número 8. Passo número 8 é a questão das proteínas e gorduras em quantidade e qualidade adequadas, né? É, já no século passado, no início do século passado, veio aquilo que nós chamamos a explosão das proteínas, né? O que nós chamamos. Parece que hoje, né? Quando se fala em alimentação, a pessoa fala é muito rica em proteínas, parece muito rica em proteínas. Eu vejo nutricionistas, nutrólogos, até médicos, não, é riquíssimo em proteínas. Então, proteínas é um dos nutrientes que o nosso corpo menos necessita, por incrível que pareça, né? Menos necessita. E eu posso dar um exemplo aqui muito bem prático. Por exemplo, quando o ser humano nasce, ele pode depender do leite da mãe por 2 anos. É isso que ocorre em muitos países. A criança mama por 2 anos.
Depois, já no início do século passado, com o advento do leite em pó, de tudo isso aí, né? Então, foram diminuindo, né, o período de amamentação e certamente foram trazendo muitos problemas para a saúde. Mas 2 anos, o bebê ele pode depender unicamente do leite materno. Agora, um detalhe: durante os 2 primeiros anos da vida, é o período em que o ser humano cresce mais em velocidade, é um crescimento espetacular. O casal chega da maternidade com aquele embrulhinho pequeno e daqui a pouco aquilo cresce de uma maneira espetacular. Então, seguindo essa questão da proteína que é para o crescimento, nós poderíamos associar, bom, então o leite materno deve ser muito rico em proteínas para poder fomentar essa explosão de crescimento. E eu perguntaria, qual é a quantidade de proteínas no leite materno? É mais ou menos 1%, por incrível que pareça. O leite materno, ele vai ter aí aproximadamente 90% dele é água. Nós vamos ter aí 6% de calorias, né, de açúcar, né, o açúcar natural do leite, e vamos ter aí 3% de gordura e apenas 1% de proteínas. Então, isso na realidade é um mito que ensina a população. E o que ocorre? Quanto mais proteínas a pessoa ingere, mais rapidamente ela envelhece. Isso a gente vê das pessoas que estão defendendo a questão do... que não é questão nova, né? As coisas se renovam, mas não existe nada novo debaixo da terra. Né? Já na década de 80, o Dr. Atkins já defendia, né, a alimentação baseada em uma grande carga de proteínas, né? O Dr. Atkins, famoso aí nos Estados Unidos. E agora vem a Paleo, né, colocando o carboidrato de fora, e essas pessoas, elas emagrecem, mas elas envelhecem muito rapidamente. Tanto é o caso que o Dr. Atkins, ele morreu, ele teve um acidente, acho que ele escorregou na escada aí, na escada não, na calçada em Nova York, e bateu com a cabeça, foi para o hospital. Quando chegaram no hospital, foram ver o expediente dele, era um carrinho cheio de documentos, problemas cardiovasculares, o cara estava totalmente doente e continuava defendendo esse tipo de alimentação, né? Então, as proteínas, os resíduos da digestão de proteínas, o primeiro órgão que ela afeta são os rins, né? Porque para excretar é muito difícil. E o problema da proteína animal é que ela não vem isolada, né? Você não tem, vou comer proteína animal. Você vai comer proteína e vai comer gordura. Então, quando você come proteína e gordura, aí existe o excesso de gordura. O que vai ocorrer? O colesterol, por exemplo, que é um, um hormônio muito importante para nós, uma substância importantíssima, o que ocorre com ele? O que ocorre é que o nosso fígado ele produz todo o colesterol que a gente precisa. Ele só se encontra em alimentos de origem animal. No mundo vegetal não tem colesterol. Por isso que o nosso corpo necessita. Por isso que o nosso corpo necessita, por isso que ele sintetiza. Agora, quando a gente começa a comer extra, ele tem que lidar com esse excesso. E às vezes não tem como eliminar, começa a se acumular nas artérias, aí levando essa grande quantidade de problemas coronários, que é o principal responsável por óbitos no mundo todo, por incrível que pareça, ainda hoje, né? É o excesso de colesterol. E algumas pessoas falam assim, mas os patriarcas e profetas comiam, comiam, certamente comiam, porque não era uma verdade presente para aquela época. Por que não era presente? Porque não existiam as implicações que existem hoje. Por exemplo, naquela época não se comia em quantidade, como se come hoje, né? Porque criar animais era algo muito caro, que demandava muito trabalho, não havia produção em grande escala. Então, normalmente, os alimentos carnes eram reservados para cerimônias religiosas e também para festas. Nós podemos ver lá quando o filho pródigo retornou ao lar, né? O que o pai pediu que os servos fizessem? Que matasse um boi, era uma comemoração, né? Então, era muito caro, não se comia naquela quantidade. Então, isso não era uma verdade presente, né, importante para aquela época. Para aquela época, devido a não haver tantos alimentos e abundância, principalmente na região, era uma necessidade. Mas nós vivemos em circunstâncias
de frutas, grãos, nozes e verduras, realmente não existe necessidade. Então, essa questão das proteínas e das gorduras é uma questão que, tem que se reduzir drasticamente o consumo de alimentos de origem animal. E a quantidade é tão grande que, por exemplo, não passa um dia em que a maioria das pessoas, eu sei porque eu vim de lá, né? A maioria das pessoas não tem alguma coisa de animal no prato. Pode ser um frango, pode ser um peixe, pode ser uma carne, pode ser um ovo, além do leite, tudo isso o nosso corpo ele não aguenta. É uma carga muito grande. Por isso que a gente vê esse espectro de enfermidades cardiovasculares que existe hoje no mundo, tá? Então, esse olhar a gordura. Onde nós podemos encontrar colesterol? Nosso fígado sintetiza, não se preocupa com isso. Proteínas, precisamos em pequenas quantidades. Você vai encontrar nos feijões, né, vai encontrar, porque não existe alimentos que só tem nutriente, ele vai ter mais algum. Então, a maioria vai ter proteína em menores quantidades, assim como Deus colocou. É interessante também que as pessoas falam: ah, como é que eu posso ter certeza se meu corpo está tendo tudo que necessita? Existe uma preocupação. Então, não se preocupe com proteína, com vitamina, não se preocupe com nada disso, não se preocupe com nutrientes. A nossa preocupação deve ser apenas uma só: ter uma alimentação variada ao longo do tempo, né? É a variedade que vai trazer ao nosso corpo aquilo que necessita para manter-se saudável, tá? Essa variedade. Portanto, vamos buscar gordura de boa qualidade. Onde é que nós encontramos? Encontramos no mundo vegetal. Encontramos nas nozes, né, e vários outros tipos de alimentos. Ali está a gordura que nós necessitamos. Ok? A questão da proteína também, um outro exemplo que eu gosto de dar, né, que é pensando para proteína para o crescimento, por exemplo, quando você vê um filhote de elefante, por exemplo, você não imagina que aquele animalzinho possa chegar ao tamanho da mãe, né, pesando 7 a 8 toneladas. Como é que pode? Porque ele não come carne, né? Ele teria que comer muita carne se fosse crescer. Mas eles são animais herbívoros, né? E alguém fala assim, ah, mas eles têm uma enzima que pode digerir, né, algum tipo de carboidrato, como a celulose, que nós não temos, é verdade. Entretanto, a celulose não é proteína, ela é um carboidrato. Então, é essa habilidade extra de desdobrar carboidrato que fornece a energia para fomentar aquele crescimento. Então, existe todas essas informações que estão truncadas aí, nós temos que ter cuidado com isso, ok? Em gorduras de boa qualidade, proteínas de boa qualidade, é isso que nós precisamos. Vamos ao passo número 9. Alimentos vivos em quantidade adequada, né? O que são os alimentos vivos? São os alimentos que não passaram por processo de desnaturação através da cocção, submetido a altas temperaturas. Nós necessitamos de alimentos crus, que são alimentos vivos. A pessoa que come alimentos que estão somente cozidos, ela está vivendo um estado de desnutrição crônica. Ela às vezes pode estar até obesa, porque come muito carboidrato, mas está faltando nutrientes importantes que são destruídos pelo processo da cocção. Então, temos que ter uma quantidade desses alimentos de maneira adequada na nossa alimentação diária. E aí podemos incluir as verduras, né, cruas, algumas raízes, né, como a cenoura, a beterraba, folhas, frutas, né, tudo isso tem que fazer parte diário da nossa dieta, para que possamos ter alimentos vivos, né, enzimas vivas e aqueles nutrientes que não se desnaturam com o processo da temperatura. E ainda existe algo fisiológico muito interessante. Toda vez que uma pessoa come apenas alimentos cozidos, passa um tempo, ocorre aquilo que nós chamamos uma leucocitose digestiva. O que é uma leucocitose? Uma leucocitose é o aumento do número das células de defesa no sangue. Por que aumenta esse número das células de defesa no sangue? Porque, na realidade, o nosso corpo ele vê o alimento cozido como um corpo estranho. Porque nós temos uma memória imunológica que remonta do Éden, onde ninguém cozinhava, né? Adão e Eva não cozinhavam, porque era comido, digamos assim, do estado como Deus queria que comesse.
Então, com o pecado, houve a mudança no clima do planeta, e devido à mudança no clima, por exemplo, antes do pecado, os cereais tinham uma consistência mais macia, não era dura. Por que que eles endurecem? De maneira que Deus elaborou, né, para que pudesse ser preservado. Então, um cereal, por exemplo, você pode preservar por quanto tempo, onde não tem geladeira, não teria nada disso, né? Ele perde água para o ambiente. Quando ele perde água para o ambiente, você pode armazenar por um período muito longo. Isso ajudou a humanidade a sobreviver através dos séculos. Mas então nós precisamos cozinhar. E no processo de cocção de um cereal, por exemplo, de um arroz integral, o que que nós fazemos? Simplesmente repomos a água que ele tinha, né? Para se tornar mais macio e poder ser mastigável. Então precisamos comer os alimentos cozidos, mas não devemos abrir mão dos alimentos crus, principalmente para evitar o que nós chamamos a leucocitose digestiva. Porque quando você come, por exemplo, os alimentos crus primeiro, você vai comer o seu almoço, come a salada primeiro, alguma coisa crua, né? Então você impede, mesmo que você coma o cozido depois, você não desencadeia essa leucocitose digestiva. Agora, se você comer o cozido primeiro, você desencadeia, desculpa, essa leucocitose digestiva. Então precisamos incluir alimentos crus, alimentos vivos, a nossa dieta diária, além dos grandes benefícios que vai trazer para a nossa saúde. Eu não defendo uma alimentação crudívora completa. Por quê? Por alguma razão, o nosso corpo necessita de alguns alimentos cozidos também. Por exemplo, o tomate, ele tem uma substância chamada licopeno, que é um antioxidante poderosíssimo, e quando ele passa por cocção, o que que ocorre? Esse licopeno, ele é ativado 20 vezes mais do que quando ele está cru. Então, no caso do tomate, é beneficioso o quê? O seu cozimento, assim como outros alimentos. Também alguns alimentos eles trazem algumas substâncias que são tóxicas. O processo de cocção ajuda também a neutralizar alguma dessas substâncias. Então, o cozido com o cru é uma combinação perfeita. Essa é a orientação que nós temos também do Espírito Profecia. Ok? Cozido com os alimentos crus, sendo que os crus deveriam ser ingeridos primeiro. Ok? Então, quantidade adequada de alimentos, que são alimentos crus. Número 10, nós vamos entrar agora nos alimentos integrais. Os alimentos integrais, infelizmente, no século. Voltando aqui, vamos entender a razão por que que foi dado a mensagem de saúde para o povo remanescente. Por que Deus deu essa mensagem, né, extra? Por quê? Na sua onisciência, já saberia o que ocorria através da história. E no século XVIII, ocorreu algo que mudaria completamente a maneira como os seres humanos se alimentassem. O primeiro processo foi a mecanização da agricultura e a industrialização dos alimentos. Essa industrialização dos alimentos, o que é que fez? Retirou dos alimentos todos os componentes que tinham propriedades que poderiam sustentar a vida. E aí vieram os refinados. Nós temos trigo refinado, nós temos açúcar refinado, arroz refinado, o milho refinado, a maioria dos nutrientes, dos cereais, todos refinados. Então, quando você olha um grão de trigo integral, por exemplo, você vai ver ali que vem três componentes. Vem a parte branca, né, que é o carboidrato, vem uma casquinha bem fina, que nós chamamos de farelo, né, o farelo trigo, aquilo ali tem fibras, que vai ajudar na digestão, e também é rico em minerais. E vem uma parte pequenininha chamada germe do trigo, né? Qual a finalidade do germe do trigo? Ele faz germinar. É ali que está a vida do cereal, do grão. Se você retirar o germe de um grão, você pode plantar que ele não vai nascer, porque ele é estéril, porque tirou aquilo que poderia conduzir à produção de outros cereais, o germe de germinar. Então, tudo isso aí é separado e a gente fica apenas com o quê? A gente fica apenas com a parte branca, né, que só tem o que é ali que nós chamamos de calorias vazias. Então é importante nós termos os cereais integrais e consumi-los para que possamos ter os minerais em quantidade adequada, para que possamos ter aí
as vitaminas do complexo B, né, os óleos essenciais, tudo que vem ali no germe do trigo, né, que são descartados ou vendidos separado, ou por incrível que pareça, dado para o gado, né, utilizado como alimentação para o gado. Então, essa industrialização, ela eliminou, né, e começou, a partir do século XIX, a aparecer muitos problemas, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, já no século XIX, havia uma deficiência muito grande de vitaminas do complexo B, né? E quando foram verificar, o que que era? Era através do processo de polimento. O polimento, né? A polimento dos cereais, a remoção da casca e do germe provocou isso. E começaram também, eles perceberam aqui nos Estados Unidos, algumas galinhas começaram a ficar muito doentes quando davam para eles, para elas cereais que eram refinados, né? O arroz, né, refinado. E depois verificaram que, dando integral, a maioria recuperava a sua saúde. Foi as primeiras observações que foram feitas, e não foram feitas por médicos, cientistas, não, foi feito pelos fazendeiros, né, que começaram a observar essas coisas. Então, é um problema muito sério essa questão de não ter cereais integrais em quantidade adequada. As pessoas acabam comendo somente arroz branco, todo trigo branco, né, em suas diversas formas que já vem industrializado. Então, precisamos dos cereais integrais, ok? Seguinte seria evitar, né? Evitar os aditivos químicos, né? Existem mais de 7, 8 mil tipos de aditivos químicos diferentes que se colocam nos alimentos. Voltando atrás, outro problema que trouxe a industrialização foi a produção de carnes, né, em alta escala, né, a criação de animal em alta escala. Então, já em 1905, Ellen White, escrevendo a Rio Rivera, ela colocou que o método moderno na produção de alimentos carnes está produzindo animais que são doentes, né? Então, grande parte dos alimentos carnes que chegam à nossa mesa, eles são o quê? Animais doentes que foram criados nesse sistema de grande escala, onde se dão fatores de crescimento, se dá antibióticos, né? O sistema de criação, o sistema é muito cruel. O sistema de abate também, né, faz com que todo aquele estresse, né, que o animal está passando frente à morte libera grande quantidade de adrenalina, e aquilo as pessoas vão consumir. Você fala assim, mas nós não consumimos sangue? Não, nós consumimos sangue sim. A pessoa que come carne, ela consome o sangue. É impossível separar todo o sangue da carne, né? Como é que o judeu fazia? Ou como é que ele faz até hoje? Para matar um animal, ele pendura de cabeça para baixo. Tem os matadores que vão exatamente aqui na jugular, né? Cortam e deixam ali pendurado para poder sair todo o sangue. E depois ele começa a abrir e lava aquilo tudo bem lavado. Depois pega a carne separada e tem um tipo de tanque que eles sovam aquilo, sovam bem sovado até ficar tipo um chiclete branco aquilo ali, né? Então assim que se faz para poder eliminar todo o sangue, tá? Então a produção em grande escala, né, ela ela transformou os animais em animais doentes. Animais. Eu percebi isso quando era jovem. Passei um período na roça, né, e eu lembro que perto de onde a gente morava tinha uma granja. Eu estou falando que eu estou com 65 anos, estou falando aí talvez há 55 anos. Isso não são coisas de agora, não. E nós tínhamos aqui um grupinho de amigos, né? Amigos entre 10, 14 anos, um grupinho, né? Então, uma vez chegou lá nos ouvidos da molecada que a granja estava dando frango. Ela estava dando frango. Mas só podia ser na terça-feira, depois do meio-dia. Então, nós fomos lá, né? E chegamos lá na granja, perguntou, moço, é verdade que vocês estão dando frango? Sim, só um momentinho. Ele ia lá, pegava aqueles frangos, entregava um frango, né? Um para cada pessoa. E a gente, então. Entretanto, quando eu peguei o frango a primeira vez, eu vi que ele estava com o olho assim como que virado, né? E eu perguntei, escuta, esse frango, será que ele não está doente? Ele falou, não, a gente aqui segue os parâmetros de higiene sanitária muito rigorosos. Bom, higiene sanitária para uma criança no interior de 10 anos, ó,
Então levamos aquilo para casa, né? E quando chegava em casa, entregava para a mãe já preparava e a gente comia. Muitos anos depois que eu fui saber, né? Que na realidade aqueles eram frangos que morriam, a gente chamava de frango de susto ou frango infartado. Por quê? Por que que infartado? Porque é o seguinte, nos métodos de criação desses animais, né, através de comer praticamente 18 a 20 horas, né, que eles apagam a luz ali à tardezinha, mas meia-noite ligam, o animal fica comendo aquilo ali, cheio de fatores de crescimento, mas os antibióticos tem um efeito anabolizante, não sabem por quê, mas faz com que o animal cresça muito. Só que ele cresce muito rapidamente, mas tem um tecido que não acompanha o seu crescimento, que é o tecido cardíaco. Então, eles crescem muito e o coração fica pequeno. Você pode verificar, se você chegar numa granja e verificar uma população de frango que já está pronta para o abate, mais ou menos assim, de 35 dias, né? Aqui do ovo ao frango são 35 dias, você vai verificar que eles têm sempre os bicos abertos, caminham lentamente, como se estivessem cansados. Não, na realidade, esses frangos estão sofrendo de uma enfermidade humana chamada insuficiência cardíaca crônica. Aquele coração não é suficiente para manter a perfusão de todo o corpo, é pequeno. Então, por que que tinha que passar lá na terça-feira depois do meio-dia? E aí que vai estar o detalhe. Porque meio-dia passava bem embaixo da granja, a granja ficava no alto, embaixo passava uma linha férrea, e meio-dia passava ali um trem cargueiro. E eu não sei se o maquinista sabia, mas ele deixava para buzinar o trem justamente quando estava passando perto da granja. Então, muitos daqueles animais morriam de susto pelo barulho. Se você chegar numa granja, vai ver que não pode fazer barulho. Se você dá um grito, apitar, muitos acabam morrendo, né? São animais que estão doentes. Então, essa produção em grande escala foi vista através da visão profética. Por isso que veio as orientações com relação aos alimentos de origem animal, com relação a aquilo que nós temos, a essa questão da industrialização, né? Então, essa é uma verdade presente para o nosso tempo. Isso não era para o passado, né? Porque existem circunstâncias hoje que fazem com que sejam necessários para aqueles que queiram desfrutar uma melhor saúde, ok? Então, voltando aqui à questão dos aditivos químicos, existem mais de 7.000. E é uma confusão, porque em alguns países, uns são proibidos, em outros países não são proibidos, em alguns países uns são listados como carcinogênicos e outros países é proibido. Então, eu via sempre muitos nutricionistas adventistas falando: não, vamos aprender a ler os rótulos, né? Vamos ler os rótulos para poder saber o que que vem, se tem aí, né, algum tipo de substância que a gente sai que faz. Não, não faça nada disso, é uma perda de tempo incrível. Primeiro, porque eles estão constantemente mudando os nomes desses aditivos químicos. Segundo, a legislação permite que alguns sejam colocados, tem que colocar por lei, mas é permitido que se coloque em algarismo romano com códigos, então você nunca vai saber. Então, a maneira mais segura é eliminar ou reduzir drasticamente todos os alimentos que passaram por processo de industrialização. Essa é a maneira mais simples, ok? Então vamos cuidar com isso. E finalmente a número 12 é o cuidado com a higiene pessoal e também higiene ambiental, né? Onde você está. Isso normalmente não é um problema para nós que vivemos de uma sociedade mais com certos recursos, né? Mas algumas regiões, por exemplo, onde não existe saneamento básico, água tratada, tem que ser um cuidado dobrado para poder evitar enfermidades, né? A água, por exemplo, a água ela tem que ser potável, né? O maior desafio é encontrar água potável. Não se preocupe se é um pouco ácido, um pouco alcalino, isso não tem nada a ver, nosso organismo tem a capacidade de lidar com isso, né? Tanto é que nós produzimos aí 250 ml de um ácido que tem 1,5 de acidez, que é o ácido clorídrico, e o nosso organismo lida com aquilo de uma maneira muito simples, né? Produzindo bicarbonato de sódio, água, neutraliza, né? Não tem problema nenhum se a água é um pouco mais ácida. Ela tem que ser limpa, e hoje está muito difícil.
A questão da higiene, por exemplo, deveríamos ter cuidado também com a poluição dentro da casa, né? Estudos feitos pelo FDA aqui dos Estados Unidos mostram que, às vezes, dentro de casa está mais poluído que fora de casa. Então, temos que abrir as janelas, deixar o sol entrar quando possível, mesmo tempo frio, abrir um pouquinho, deixar ventilar. Precisamos, por exemplo, produtos de limpeza, né? A maioria, a pessoa compra às vezes para um mês, não coloque tudo dentro de casa, coloque aquele que você está usando e deixe fora de casa ou na garagem, em algum lugar, porque aquilo ali é uma substância inestável, né? E aquilo ali está constantemente liberando gases, né? E a gente respira esses gases e pode trazer alguns problemas para a saúde, pode trazer desorientação, pode deixar a pessoa deprimida, por incrível que pareça, ter cuidado com essas coisas, né? E a questão do banho também, isso para brasileiro, não precisamos nem comentar, mas algumas culturas, né, as pessoas não tomam banho diariamente. Às vezes as regiões que estão muito frio, né? Então essa questão de higiene pessoal ambiental, ela é muito importante. Se a pessoa vive num lugar que tem um terreno, né, ela tem que manter aquele ambiente limpo e todo aquele processo de prevenção de enfermidades contagiosas como dengue, aquilo tudo, né? Em diversas regiões do Brasil. E sempre enfrenta esses problemas. Aqui nos Estados Unidos e algumas regiões do sul do país também, é apresentado alguns problemas com dengue também, por incrível que pareça. Mas não naquela proporção que existe no Brasil e em outros países, né, da América do Sul e outros países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Ok? Bom, então, para corrigir o estilo de vida, vocês têm o PDF, vocês têm esses 12 passos. Estabeleçam planos, né? Comece assim, olha, eu vou trabalhar somente com esse item aqui, né? Vamos, por exemplo, começar a aprender a respirar melhor. Então, dedico uma semana aí fazendo exercício respiratório para poder respirar. Eu vou melhorar agora a quantidade de água, eu preciso tomar mais água. Depois eu vou começar a dormir mais cedo, né? Acordar mais cedo, dormir mais cedo. E vai dedicando uma semana para implementar e vocês vão ver os resultados que são espetaculares. Eu garanto para vocês que mais de 70% dos padecimentos de saúde que as pessoas têm hoje simplesmente desaparecem. Isso eu vejo através de e-mail que as pessoas me mandam, né, que fizeram o programa e colocaram, implementaram e, e viram resultados espetaculares. Eu também, como dei aqui o meu testemunho na minha primeira fala aqui. Muito bem, essa é a, essa é a mensagem para hoje. Eu vou fazer aqui uma breve oração e passo então aí a palavra para o que segue. Pai nosso que está no céu, te somos infinitamente agradecidos pelo cuidado que tens para conosco e ter nos trazido essa mensagem maravilhosa para que possamos desfrutar de uma melhor saúde, para que possamos, ó Pai, ter uma mente mais propensa para receber as impressões daquilo que tu queres comunicar conosco através do seu Santo Espírito. E suplicamos que abençoe cada um dos pedidos que aqui foram apresentados, também a cada um daqueles que estão assistindo agora e também daqueles que poderão assistir, que possam receber de ti as bênçãos. Dê um sábado na sua companhia, que possamos passar o dia em comunhão contigo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Continuando em tua presença, Pai, nós te agradecemos o privilégio que temos de acreditar em um Deus maravilhoso. Tu ouvistes o conselho do Dr. Gilmar, que teu Santo Espírito possa abençoá-lo ricamente esse lindo trabalho que ele tem feito de orientar o povo, de orientar seus clientes, de orientar a nossa sala para nos alimentarmos corretamente. Nós te louvamos, te agradecemos ricamente as orientações. Que Deus nos abençoe para que possamos colocar em prática os ensinamentos. Nós te agradecemos, Pai, a noite que passou,
o despertar de mais um dia. Te agradecemos pela esposa maravilhosa, pelo filho, pelo neto. E te pedimos, Pai, que tu possas abençoar a cada um, principalmente aqueles nossos filhos que estão distantes dos teus caminhos, que tu possas alcançá-los, traz-os de volta. Dá-nos um sábado feliz na tua companhia. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos, não que tenhamos méritos, mas os méritos de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém.